Olá, começando mais um podcast por aqui. E hoje com uma pessoa muito especial, Ângela Alessio, ela que é coach, ela é mentora de mulheres, palestrante e, além disso, uma amiga muito querida. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que muitas mulheres têm trazido para nós, tanto em atendimentos, né, quanto em eventos, quando a gente está reunida entre mulheres. Muitas das queixas, dos dilemas, dos desafios é a questão de se sentir paralisada, perdida, desconectada, sem rumo. E hoje a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui, né, Ângela? Num papo super informal, super de amigas, né? De mulheres que trabalham com mulheres, mas que também passam por esses desafios. Eu acho que vai ser muito gostoso. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz de te receber aqui nesse podcast. Imagina, Kellen, eu que sou muito grata pela tua presença na minha vida e também por essa oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho das nossas vivências, das nossas experiências. Que gostoso, né? A gente só Gostoso. vai continuar o papo que a gente sempre tem, né? Era E aqui de uma exatamente o forma... que eu ia dizer, hein? Que a gente só vai dar continuidade para o que falamos ontem, anteontem. Ai, que delícia, que É. delícia. Então, para esse podcast, né? A gente já havia conversado previamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho deste livro aqui, que é um livro que eu digo que deveria ser a Bíblia das mulheres, né? Mulheres que correm com os lobos. E surgiu a ideia, né? Eu mesma sugeri para ti de a gente falar sobre o prefácio, porque o prefácio é uma parte tão curtinha desse livro, mas que rende horas e horas de reflexão. Então, nesse momento, eu vou ler o prefácio para ser fiel às palavras da doutora Clarissa Pinkola-Estés, que é a autora deste livro, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso, porque está aqui muito das respostas, né, que estas mulheres que se sentem paralisadas, perdidas, desconectadas de si mesmas, estão sentindo, estão passando. E nós também, como mulheres, já passamos por esses momentos e talvez ainda iremos passar, né, porque uma das coisas que a gente estava hoje falando, né, que a nossa vida é picos e vales, né? A gente tem várias mortes, né? Mortes que são mortes de ciclos e renascimentos também. Não é à toa que o nome desse podcast é Pode Renascer, porque a gente pode renascer mesmo. Pode sim. Né? A gente vai muitas vezes até Pode o sim. fundo do poço. Eu digo que existe até o subsolo 2 do fundo do poço, mas existe dentro de nós algo que anseia por mais vida, né? Existe uma força tão grande que às vezes a gente subestima e a gente nem sabe que tem. Então, esse prefácio me tocou muito. Antes de ler o prefácio, eu até gostaria de falar algo muito particular meu, da minha experiência com esse livro. Esse livro eu adquiri, eu comprei esse livro. Eu já falei isso até em lives, eu acho que eu até falei em outro podcast sobre isso. Eu comprei esse livro já fazem, sei lá, uns 5 anos ou mais. Porque eu sempre ouvi falar muito bem desse livro, né? Que era um livro que mexia muito com a psique das mulheres, que tocava a alma feminina. Mas quando eu comecei a ler este livro, eu tive muita dificuldade. Porque é um livro denso, é um livro profundo, é um livro que necessita de uma certa guiança, né, de uma certa interpretação mais apurada, de um conhecimento mais profundo da psique feminina. E eu comecei a me dedicar ao estudo desse livro em 2022. E logo que eu comecei por onde? Pelo prefácio. E eu vou dizer que talvez, se não, a parte mais importante desse livro. Então começa assim: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto,
o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Uau! Eu acho lindo, é metafórico. A gente sabe que essa autora ela fala muito em metáforas, com muita analogia. E aí eu queria começar esse pod, nós entrando nessa reflexão, Ângela, do que é esse anseio, né? O que será que é esse anseio que todas nós temos por algo que é selvagem? O que te toca quando tu pensa assim que nós estamos em busca de algo que é selvagem? O que isso para ti representa, significa? O que tu sente? Antes, Kellen, eu vou responder isso, mas Uhum. antes, eu fiquei refletindo quando tu falaste que foi difícil para ti a leitura do livro. Porque esse livro, ele não é um livro para a mente, ele é um livro para a alma. Uhum. E tu só vai conseguir interpretá-lo quando, como ele é metafórico, a metáfora ela vai ultrapassar a barreira do ego. Então, quando tu conseguir abrir, né, ultrapassar a barreira do ego e ler esse livro com a alma, aí tu vai começar a te identificar. Então, quando tu me pergunta qual é o anseio da alma. É o anseio lá dentro, da nossa natureza, que a gente abafa, oculta atrás do cabelo, atrás da maquiagem, atrás das personas que nós criamos todos os dias para conviver nesse meio, para sermos aceitas, para conseguir transitar dentro de toda essa cultura em que nós vivemos, né? E a mulher ela tem uma moldura que ela precisa mais ou menos se enquadrar. Se ela sai disso, se ela vai em busca da sua natureza e ela expressa tudo o que talvez ela gostaria de expressar e de viver, talvez as pessoas não a reconheceriam e ela talvez não fosse aceita, Verdade, né? verdade. E sabe que hoje, logo cedo, nem comentei contigo, a gente estava juntas, né? Mas eu acabei esquecendo de comentar, mas eu acho que ficou bem propício para comentar aqui no podcast. Eu vi um Reels, né? Eu tava vendo um vídeo que uma terapeuta, não sei se era uma psicanalista, uma terapeuta, ela disse assim: eu recebo mensagens na minha caixinha de pergunta de mulheres dizendo assim: como eu me blindo em relação a tal coisa? Como eu me blindo, por exemplo, com um relacionamento tóxico, um relacionamento narcisista? Não é nem a questão aqui de nós falarmos só de relacionamento, mas que é a questão de a gente falar do relacionamento consigo mesma, né? Mas ela estava assim, chocada, passada, por essa postura das mulheres de querer saber como se blinda e não como se livra. Uhum. Olha só, como a gente tem essa coisa de tentar se encaixar em aspectos até doentios do outro e a gente se colocar num lugar de se adaptar como um camaleão, né? Como a gente foi domesticada a ser a boazinha, a comportada, a não expressar as nossas emoções, a esconder, né? A metáfora aqui do cabelo é muito isso, como tu comentou, né? Esconder os sentimentos, esconder através de uma persona algo que está ali latente, a vontade assim, de gritar e a gente se calar, né? Quantas vezes no decorrer da vida a gente muitas de nós já passamos por isso, né? De expressar algo que a gente sentia, de fazer uma pergunta com medo de ser ridicularizada, com medo de ser criticada. Então, quando hoje me tocou muito, eu lembrei já de cara do tema do nosso podcast, quando eu ouvi essa pessoa falando, né? Eu fico realmente horrorizada quando as mulheres me perguntam como é que eu me blindo, como é que eu me protejo disso, ao invés de ela perguntar assim, como é que eu me livro disso, como é que eu volto para mim, como é que eu consigo dar fim nessa situação
sair disso. Como ainda estamos, né, lutando para sair desse lugar da mulher se sentir realmente inteira, né, apropriada de si mesma. Porque, essas perguntas elas trazem toda uma fragilidade da mulher, e aí a questão tu diz, da pergunta, né, como eu me blindo em vez de como eu me livro. Então, como eu deveria a pergunta deveria ser: "Como eu faço para me fortalecer e para me valorizar o suficiente para não admitir entrar numa situação dessas, né, para não permitir". Então, assim, como eu me preparo para levar pancada? Tá errado, né, é como eu me preparo para dar a volta e para ensinar esse homem ou essa pessoa a me valorizar. Mas para isso eu preciso me conhecer, eu preciso aprender a me amar, a me valorizar, eu preciso colocar o limite. Ok, daqui você não passa, é até aqui. Eu não permito, eu não admito, por quê? Porque eu sou mais, porque eu valho mais, porque eu me amo mais, porque eu só aceito mais. Reconhecer o próprio valor, Reconhecer. né? Uhum. E isso não é feminismo, isso não é Claro que brigar não. com ninguém. Não, isso é postura de ser humano, né. Eu como ser humano valho muito mais, Uhum. né. Isso é estabelecer limites, né? Limites. É Uhum. daqui até ali, né? Uhum. Por isso que uma das coisas aqui que a doutora Clarissa fala muito no livro, né? Ela compara muito a mulher ao lobo, né? Ela estudou, Uhum. esse livro aqui é um estudo de 20 anos, onde ela estudou diversas culturas, estudou, inclusive, comportamentos instintivos de animais, né? E há uma comparação aqui, é uma analogia da mulher selvagem com os lobos, né? Porque os lobos, eles têm muito claro, né, quando eles precisam recuar, Uhum. dar a volta e recuar. Até, inclusive, tem uma parte nesse livro que me toca muito, porque quando tu está diante de uma situação que tu sabes que aquilo, teus instintos, a tua intuição estão te dizendo, né, que aquilo vai te trazer um malefício, que aquilo vai te fazer definhar, que vai te fazer se desconectar de quem você é, você tem a liberdade de dar a volta e recuar, né? Dizer, Uhum. aqui eu não vou. Ou você colocar as garras de fora, né, metaforicamente, mostrar os dentes e dizer, é daqui até ali. Mas a questão é que nós, na nossa verdadeira natureza, né, todas nós começamos, iniciamos a nossa vida, né, como mulher, o nosso feminino, um tanto ingênuas, Uhum. né? E o que a gente aprendeu, mesmo lá na tenridade, não nos fortaleceu, né? Porque a Uhum. gente foi muito impactada pela cultura, algo que... Com quem que a gente aprende a ser mulher? Né? Com a mãe. Com quem que a nossa mãe aprendeu a ser mulher? Com a mãe dela. E olha o quanto as nossas mulheres, na nossa linha matrilinear, né? As mulheres do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade, o quanto elas foram reprimidas, tolhidas de ser quem elas eram, né? De realizar os seus desejos, as suas vontades. Eu lembro muito da minha avó, assim, olhando, né? O quanto ela estava ali numa postura servil, sempre priorizando todo mundo. E ela, né? Então, o que acontece muito com as mulheres ainda hoje em dia? Elas colocam tudo no centro, né? O filho, o marido, a casa, até mesmo o profissional dela, né? A carreira, tudo. Mas e ela como mulher, né? Esse questionamento assim, aonde eu me encaixo aqui? Os meus desejos, os meus sonhos, eu como indivíduo, eu como uma pessoa única, né? E a gente sabe que em algum momento isso vem à tona, né, Angela? Por isso que vem as crises existenciais na meia-vida. Por quê? Chega um momento que a gente se questiona, ok, eu segui esse checklist aqui, me disseram que isso aqui era a receita da felicidade. Tu que fala muito da felicidade, né? Esperto no assunto.
E aí a gente se dá conta assim, mas por que que eu não tô feliz? Por que que eu sinto um vazio dentro de mim? E que, por um lado, é muito bom que aconteça isso, porque daí a gente se dá conta, peraí, onde que eu me perdi que eu preciso me resgatar? E é talvez essa oportunidade que eu acho até assim, é o positivo da crise existencial, porque é a oportunidade que a gente tem de voltar para si, né? E buscar o autoconhecimento, buscar voltar para esse lar interior, né? Esse anseio aqui que está vindo à tona, né? Dessa mulher selvagem, de saber quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Independente de filho, independente de companheiro de vida, independente de tudo que há ao meu redor, o que eu quero, né? Como uma mulher, um ser único que sou. Né? Isso faz sentido para ti? Eu só não quis te cortar. Você nunca vai falar. Porque eu dou uma respira, a outra fala. Agora tu respira. Então, a questão da mulher, então, não se permitir, né, olhar. A gente conversava antes no café, né, da importância do se recolher, do ficar consigo mesmo, do olhar para dentro e de encontrar-se, né, encontrar o seu eixo. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? O que é que eu gosto? O que é que eu quero? O que é que eu estou fazendo que é só para cumprir tabela? O que é que eu estou fazendo que é para agradar a minha família, que é para agradar o meio, que é para agradar, enfim, o meu chefe? O que é que eu gostaria de fazer se eu fosse eu? Se eu pudesse colocar a minha essência, a minha natureza. Então, quando tu fala ali que o lobo tem que a mulher tem na sombra um lobo de 4 patas, é a natureza, é a tua natureza vindo atrás e dizendo: "Ei, o que que tu tá fazendo da tua vida? Ei, para, olha, será que é você que está aí ou é uma representante? É uma das personas?". Então, por que que a mulher não a gente está falando da mulher, mas isso Uhum. vale para todo ser humano, né. Por que que a pessoa não se recolhe mais? Por que que ela não recua diante das adversidades e não para e revisa tudo? A sua natureza, a sua essência, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, e até aqui eu vou, daqui para lá eu não quero mais ir. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil a gente se Uhum. olhar e descobrir que talvez tenha que mudar o caminho, que talvez não seja por aqui que eu queira ir, é para cá que eu quero ir. E para ir para cá, às vezes eu tenho que abandonar tudo que está aqui, Uhum. porque Tem que tomar talvez decisões tomar difíceis. decisões difíceis, porque talvez eu esteja corrompida, porque talvez não seja eu que estou aqui. E aí, quando que isso vai aparecer, Kellen? Quando o meu corpo começar a manifestar doenças, quando eu Uhum. começar a ficar sombria, pálida, desfigurada, quando eu começar a ter dores, quando eu começar a deprimir, quando me aparecer um câncer, o nosso corpo grita, o Uhum. corpo fala, Com né? certeza. Por quê? Porque a nossa natureza animal, ela não aceita muitas vezes toda essa imposição que nós Uhum. mesmas nos colocamos de ficar na caixinha. Às vezes a gente quer sair da Sim, caixinha, sim. a gente precisa sair da Mas a caixinha, gente se colocou ali. se colocou ali. Então, Aceitou, né? o que que acontece com a mulher quando ela fica viúva, quando ela se separa? Ela emagrece, ela fica bonita, ela rejuvenesce, ela floresce, ela tem sonhos, ela Ela estuda, se ela trabalha, redescobre. ela viaja, ela se redescobre. E por que ela não fazia isso quando ela era casada? Aonde estava essa flor? Uhum. Aonde estava essa mulher quando era casada? Essa é a pergunta. Então, tu me disse outro dia, nós vamos conversar, porque as mulheres estão perdidas. Sim, Uhum. as mulheres, elas Uhum. elas estão perdidas. Na verdade, elas não estão perdidas, elas É. estão escondidas atrás de um personagem Por- politicamente correto, socialmente correto,
né? É que na nossa cultura mesmo, a gente foi muito domesticada, né? E Sim. treinada para colocar o casamento, o felizes para sempre que a gente estava falando, né? O Nossa, sonho, né? já me O vem. sonho, o Eu sonho. tenho que cuidar aqui porque já me vem tanto insight, né? Só falando aqui de contos, né? De histórias, as histórias que a gente aprendeu lá na nossa infância, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, todas essas histórias lindas da Disney foram todas alteradas. Felizes para sempre, definitivamente não existe. Por que que o tombo é tão grande quando as coisas não dão tão certo, ou dão certo, que a gente vai falar disso, na verdade deu certo, Deu né? certo. Só que o que a gente ouve muito às vezes quando um relacionamento não dá certo, que acaba, não é que ele não deu certo, ele acabou, o tombo é tão grande porque a expectativa do para sempre é muito grande. A gente foi incutida na nossa mente, né? A gente sempre ouviu que para dar certo tem que durar uma vida inteira, tem que ser feliz para sempre. Só que isso na prática não existe. E mesmo a gente ouve muitas vezes, né? Não, esses dias eu ouvi um relato assim, de uma pessoa dizendo assim: não ouse perguntar para uma pessoa que foi casada há 60 anos se ela foi feliz, né? Se ela está inteira. Porque muitas vezes são o cabelo escondendo, né? O cabelo, metaforicamente, escondendo a dor, escondendo tudo que aquela pessoa passou numa vida, quanta coisa ela teve que reprimir, abafar, tolerar. Então, assim, falando, né, dessa questão toda, da nossa, desse momento que eu quero puxar de volta que tu falou, né, que a mulher precisa se recolher, precisa se conectar com ela. Até para buscar o autoconhecimento a gente tem resistência, né? Eu vejo isso É melhor no fugir, nosso né? trabalho, É sim. melhor fugir. O quanto as mulheres chegam até mim, muitas vezes, eu tô passando por isso, eu tô paralisada, eu não sei, eu tô sentindo que a vida, eu ouço muito isso. Esses dias, assim, foi uma sequência, me parece, assim, que todas combinaram. Em uma semana, em várias sessões de mentoria, a queixa era a mesma. E eu ouvi com frases diferentes, mas dizendo praticamente a mesma coisa, tipo, a vida tá passando. A vida tá passando, eu não tô vendo, eu tô sobrevivendo, eu não tô vivendo, eu tô sentindo que a vida tá escorrendo pelas mãos. Mas quando chega na questão assim, agora eu vou me aprofundar em mim, dou um passo para trás, tenho medo. O que Do que eu vou encontrar. Exatamente. E parece que não existe nenhum apoio, nenhum estímulo. Então a mulher tem que ser muito forte, porque até no contexto que ela está, muitas vezes, o que está acontecendo? Está puxando para baixo. Por que é que você vai investir nisso? Por que é que você vai fazer isso? Isso é besteira, isso é bobagem. Existem muitas vozes ao redor na própria família criticando esse passo que é tão importante para ela. Então, eu vejo assim que a gente ainda precisa dar um grito, sabe? Volto a falar do grito porque é dizer assim, ó, chega, eu vou fazer algo por mim, eu vou tomar uma decisão por mim. Não importa o que os outros digam, eu preciso me recolher e fazer isso sem culpa. Porque eu lembro, Ângela, até eu te comentei, né, que eu estava num evento, estava conduzindo um evento num sábado à tarde. Eu lembro como se fosse hoje. E tinha mais ou menos 30 mulheres. E uma delas, ela estava numa ansiedade, ela estava perto da porta. Eu vi que ela estava querendo ir embora, mas ao mesmo tempo ela queria ficar. Ela não queria perder, ela estava ali, sabe, totalmente interessada no assunto. E realmente a gente ia concluir uma dinâmica que ia ter um impacto importante. E ela ali perto da porta. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ela no final. E eu disse, nossa, eu vi que tu estava meio que querendo ir embora, o que que aconteceu? E ela disse, sim, eu tô com pressa, eu vim só me despedir e me agradecer. E te agradecer, porque meu marido tá me esperando. Aí eu disse, nossa, mas vocês têm algum compromisso e tal? Ela, não, porque geralmente sábado eu tô em casa, ele tá me esperando, eu tenho que ir. Eu tô na pressa, tu me desculpa, eu tô na pressa. E nesse momento,
Eu tive assim, particularmente com ela, assim, um tempinho de reflexão. Eu disse assim para ela: eu vejo que muitas mulheres têm essa resistência, muitas vezes, de se permitir um autocuidado como esse, que o autocuidado tem várias faces, inclusive o intelecto, a gente se colocar num ambiente em que a gente vai ter um aprendizado, a gente vai ter troca de experiência com outras mulheres. É importante para o nosso feminino a gente ter uma ressonância das nossas emoções, dos nossos pensamentos do feminino, para te ver que tu não tá sozinha, para te ver que não é só contigo que as coisas acontecem, para a gente se fortalecer. E aí nessa hora eu disse para ela: fulana, se o teu marido, vou dar aqui um exemplo, numa quarta-feira for convidado para uma partida de futebol e depois do futebol os amigos falarem para ele: ah, vamos lá fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja. Tu acha que ele vai dizer: eu não posso porque minha esposa está me esperando? Por que que a gente se coloca nesse lugar tão servil? E tá tudo bem, a gente é do feminino ser cuidadora, cuidar do outro. Mas por que que a gente não cuida da gente? Não há problema nenhum em cuidar do outro. Mas por que tu falastes, né? Agora também conectando com isso que tu falou, né? Ah, a mulher às vezes depois que se separa, fica viúva, ela fica linda, né? Ela se retoma, ela Até o ex quer voltar. até o ex quer voltar. Mas porque no casamento, nas relações, nós fomos muito pela sociedade, pela cultura, por nós mesmas, pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acreditou que era o certo, a gente colocou esse casamento no centro da vida, essa relação. Mas a gente não se colocou ali. E o que a gente não deveria aceitar, de hipótese alguma, é não estar no centro da nossa vida. Porque a gente vai, inevitavelmente, até uma amiga me fala muito, não existe caixão para dois. Essa vida acaba, né? Se existem outras vidas, bom, neste CPF, essa é única, eu sempre falo, neste CPF, essa é a única. E se a gente tiver tempo, tem um livro que eu gosto muito, não sei se tu já lestes, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Super recomendo. Porque lá a gente tem uma reflexão sobre a vida, não sobre a morte. O que que a gente fez com essa vida aqui? Se a gente tiver tempo, a gente vai refletir, porque essa vida é única para nós, enquanto indivíduo, né? Eu não nasci com o outro, eu não vou morrer com o outro. Ainda que as pessoas te amem, Ângela, ainda que teus filhos te amem, ainda que, enfim, as pessoas, os teus amigos, ninguém vai querer morrer contigo. Então, a gente deveria estar no centro da nossa vida. Eu tenho uma postagem que saiu essa semana, de uma frase minha, né? Seja a sua melhor companhia, porque as outras todas são passageiras. Olha só. Vem reforçar isso que tu colocou, né? Eu estar no centro da minha vida, eu me colocar como minha prioridade. Então, quando tu falou da idealização da felicidade, é justamente isso. Nós criamos, a sociedade em si criou um conceito de felicidade, um padrão de família margarina, falando em relacionamentos, né? A família, então, margarina, e aí tudo tem que parecer perfeito, mesmo que eu esteja desabada por dentro, mesmo que eu esteja corrompida, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente se abandona, porque a gente prioriza as outras pessoas, os filhos, que é necessário no momento da vida, a vida familiar, todas essas questões. Mas assim, por que é que a gente, e eu acho que hoje as mulheres modernas, as mulheres da atualidade, elas têm a possibilidade de olhar para si e de se cuidar durante esse casamento, durante esse relacionamento, até para que ele tenha mais vida, para que ele seja mais longevo, porque aquela história, né, ao haver despressurização da cabine, coloque
primeiro a máscara de oxigênio em você esteja bem para poder atender aos outros. Então, aonde que está escrito que a mulher tem que se abandonar? Aonde que está escrito que ela tem Uhum. que gastar a energia primeiro fora e depois não sobra para ela? Então, eu tenho que estar forte, fortalecida como mulher, como mãe, como amante, para que eu possa ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional na minha área, mas eu preciso dedicar tempo para mim. Então, foi muito feliz a tua colocação para aquela mulher que estava lá no grupo com vocês, porque ela tem empatia e se coloca no lugar do marido, ele está acostumado com a presença dela em casa. Mas e se ela fosse uma pessoa que, ao invés de só estar ali como um móvel e utensílio, ela seja uma pessoa que faz fermentar esse relacionamento, que ela sai, ela se revitaliza e volta cheia de energia, né? E coloca um gás novo. Então, a idealização da felicidade, ela não é a felicidade. E o que é a felicidade? Ela é os problemas do dia a dia Uhum. também. É os altos e Os baixos. altos e baixos. Ela é quando que eu sou feliz? Quando eu sou eu. Quando eu vivo a minha essência, quando eu me Uhum. permito expressar meus sentimentos, as minhas discordâncias, quando a gente tem, sim, confrontos de ideias e chega ao melhor para ambas as partes. Quando a gente trabalha e vive num ganha-ganha, é bom para mim, mas tem que ser bom para ti, né? Não adianta só ser bom para toda a minha família se não for bom para mim. E eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, qual é o meu propósito? Por que lá na meia-idade as mulheres começam a entrar em questionamentos? Tem a crise da meia-idade para todas, né? Eu passei por isso. Ali pelos 40 tu começa. Por quê? Os filhos já cresceram, né? Eles já se encaminharam e aí a mulher que dedicou, sei lá, 95% da sua vida respirando o oxigênio dos filhos e do marido, muitas vezes, chega esse momento que os filhos já bateram asas, já estão na faculdade, já saíram de casa, vem a síndrome do ninho vazio. Eu estou ali diante daquele homem egoísta que, né, gosta de ser servido, que isso, que aquilo. Ok. E aí eu me pergunto, tá, e eu? E eu? O que eu estou recebendo? Qual é a reciprocidade aqui? Qual é a contrapartida que eu tenho para ter vivido 40, 45 anos me dedicando? O que eu vou fazer por mim agora? E aí vem a grande pergunta: o que é que eu quero? O que eu gosto de fazer? Eu até diria que vem uma outra pergunta antes: quem eu sou? Sim, Quem eu sou? quem eu sou? Uhum. Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer da minha vida? Aí, nesse momento, a mulher às vezes começa a questionar e ela se dá conta que ela está num relacionamento que ela não quer estar, né? Aí acontecem as separações. Não são poucos os casamentos que se desfazem nessa faixa etária. Aí tem muitas que não mudam essa realidade porque pensam, é muito tarde. Vou fazer o que agora com 50 anos? Medo, Vai né? viver? Vai viver. Eu me separei com 46 anos. Olha só. Eu tenho 61 anos. Ai, meu Deus. Eu Nem vamos entrar nesse aspecto, Eu porque aí renasci. vai vir um monte de comentário. Como assim? O que ela fez? E linda, maravilhosa. Tu vai depois desse podcast, tu vai me dar todos os segredos da beleza e do rejuvenescimento com essa naturalidade, que é isso que eu mais admiro, né? E eu acho, assim, aproveitando a oportunidade, o ensejo, já que tu falou da idade, e nós estamos também falando de felicidade, eu vejo que mulheres como tu, Ângela, que poucas eu conheço, que estão nessa faixa etária, com essa beleza natural, uma coisa em comum eu vejo em todas elas, e tu tem isso muito forte, é algo de dentro. É aqui de dentro que vem essa beleza, né? Eu fiquei muito arrepiada agora, porque é da alma. Ai, com É da alma, certeza é não da é alma, externo. né? É uma luz que irradia de dentro. É assim, é uma coisa assim, é um alto astral, uma positividade, é um olhar
né, com um olhar assim realmente de ver, de apreciar a vida, de apreciar as pessoas, de se conectar de verdade com as pessoas, com a vida, com aquilo que tu faz, com Com o a essência. propósito, com a essência. Então, para mim, tu é uma inspiração, eu já te falei isso. Ai, obrigada, querida. É um Igual- prazer estar fazendo esse podcast com uma pessoa que eu gosto, que eu admiro. Inclusive, eu só convido pessoas, mulheres, né, que eu tenho profunda admiração e respeito, né? Então, eu queria te dizer Muito isso. obrigada. Aí, Kellen, vem. Tu resumiu o nosso podcast agora. Então, assim, precisa regar a alma, precisa regar-se de amor, precisa regar-se de vida. Eu não posso fazer isso se eu só olho para fora. Eu preciso, em um momento, olhar para dentro. Com certeza. A beleza mesmo, ela está dentro. O que está acontecendo hoje, né? Nós falávamos isso hoje de manhã. O que está acontecendo hoje com as mulheres? 1000 reparos, né? Sim. E procedimentos, não termina nunca. Aí tu diz assim, mas a mulher estava linda, ela foi lá e colocou uma boca de pato. A mulher estava linda, ela foi lá e fez uma escultura em tudo. E ela era linda. O que ela está buscando? Ela não se acha, mas não é fora que ela vai se achar, não é Jamais. aqui na aparência, é lá. Tem que fazer o caminho de volta para casa, tem que se recolher e olhar para dentro. O que está me faltando? Qual é o amor que eu não estou me dando? Qual é o olhar que eu não estou tendo comigo? O que é que eu estou deixando de fazer por mim, que só eu posso fazer por mim? E o pior, né, Ângela, que ela vai adoecendo, Vai adoecendo, adoecendo. adoecendo. Chega no momento em que é muito difícil sair desse lugar sozinha. O regar que tu tá falando evita que um mal pior aconteça, porque aí, quando ela chega no fundo do poço, que ela percebe assim, agora eu não tenho mais nem vontade, e eu já ouvi muito isso também, assim, eu não tenho vontade de levantar da cama, que ela já tá num processo até de entrar numa depressão, numa estafa, num burnout, né, algo mais grave. É necessário buscar ajuda. Sim. Né? Buscar ajuda. E uma das coisas que eu acho que a gente está em vantagem em relação às nossas mães, às nossas avós, é que hoje a gente tem essa oportunidade mais fácil de buscar ajuda, né? De fazer uma terapia, de buscar profissionais, né? Que vão fazer com que tu enxergue aquilo que tu não tá vendo. Porque tu sabe que tu tá numa insatisfação, numa dor emocional muito grande, que tu tá ferida, que tu tá perdida, que tu não sabe como sair desse lugar. E realmente dentro da garrafa tu não tem como enxergar o rótulo. Então é necessário que a gente tenha essa consciência assim, se tá muito difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar. Tem pessoas maravilhosas que estão aí para ajudar, né? Então essa força, né, esse resgate dessa força vai ser quase que impossível, a depender do estado que essa mulher está, ela conseguir isso sozinha. Até porque a tendência é a gente olhar sempre pelo mesmo ângulo. Eu preciso de um olhar externo. E assim, o caminho todo ele passa pelo autoconhecimento. E Kellen, isso não acontece do dia para a noite, né? Eu comecei a minha busca por mim mesma em torno dos 35 anos. E eu ainda continuo me encontrando. Eu ia dizer, eu continuo tô sempre. Eu continuo me encontrando. Por quê? Porque, graças a Deus, a gente não é a mesma sempre. Todos os dias a gente acorda diferente e a gente precisa se reconhecer. A questão é quando a gente se perde da gente e a gente não reconhece nada mais em si mesma. Aí tu precisa parar tudo e buscar ajuda. Por que não acontece esse olhar e por que não se busca essa ajuda? Porque se eu estou precisando disso é porque eu estou numa posição muito desconfortável. E provavelmente quando eu me der conta, eu vou ter que fazer escolhas. E quando eu fizer escolhas, eu tenho que largar alguma coisa para buscar sempre uma outra. renúncia.
E é uma renúncia. E aí, muitas vezes, a gente está numa zona de conforto e a gente fica se debatendo ali dentro, mas não querendo sair. Uhum. E aí é o Eu já sei momento, lidar com aquilo. eu já sei lidar com aquilo. Tá ruim aqui, É, mas eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo do novo que vem ali na frente, então eu prefiro não mexer. Só que eu não tô me dando conta que se eu não estiver florescendo, se eu não estiver buscando crescimento e buscando o que vai me fazer bem, eu tô morrendo. sim, Eu tô morrendo tá ali definhando. dentro É que de uma nem redoma de o que vidro. mais me vem à mente tu falando disso é a historinha, né? Porque o meu mundo de histórias aqui na minha mente, né? A historinha, a metáfora do sapo frito, o sapo cozido, né? Que ele tá ali no ruim quentinho, né? Uhum, A água tá começando a ficar quente, uhum, desconfortável, mas aí quando realmente tá insuportável, já não consegue mais sair dali, uhum. né? E quantas mulheres estão passando por isso, né? Quantas mulheres estão, mulheres que a gente vê, assim, tu nem imagina. Uma coisa que eu comentei contigo, né, Angela, ontem, e que eu acho que eu até me emociono de falar disso, porque eu acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo, depois de eu direcionar meu trabalho, minha carreira para mulheres, que eu tive que aprender na prática, porque o que eu tinha aprendido antes, eu tive que desconstruir. Eu acho que o autoconhecimento é muito isso, é muito mais um Uhum. desconstruir do que construir, né? Desconstruir crenças, né? A mentalidade que veio imposta para nós, que não veio de nós, não floresceu aqui dentro da alma. A gente não Hum, deixou a alma hum. fazer o seu trabalho natural, né? A gente começou a pegar tudo de fora e como uma verdade. Então eu tive que olhar para as outras mulheres com outro olhar. Uhum. Um olhar de não julgamento, porque é impossível fazer esse trabalho que a gente faz se a gente ouve uma história que, por mais que eu diga, nossa, isso é contra os meus valores, mas se a gente não conseguir se despir dessa coisa, né, do julgamento, a gente não vai conseguir acessar a alma dessa mulher. A gente não vai conseguir se conectar. E por vezes eu tive questões que eu disse, meu Deus, como que essa pessoa fez isso? Como que ela suportou isso? E hoje eu tenho ao meu redor, até em ciclos de amizades, mentoradas, mulheres que passam pelos meus cursos, enfim, que passaram por situações que elas toleraram, que eu penso que, cara, ninguém imagina o que essa mulher passou. Uma mulher linda, uma mulher que está ali, bem-sucedida, uma mulher que tem conhecimento, uma mulher que teve oportunidade de estudar nas melhores faculdades, mas se submeteu a situações que, porque foi o que foi possível para ela naquele momento, era o que ela deu conta. E aí a gente olha na sociedade, tu nem imagina o que aquela mulher passou. E às vezes é aquela mulher que ela tá totalmente fechada, que ela está num grupo de mulheres, ela não fala, e que daí ela é julgada, porque olha como ela é antipática, como ela é, é metida, né? Então hoje eu procuro sempre pensar assim, se aquela pessoa, se aquela mulher, tem algo que me incomoda nela, por que será? Que eu começo a me perguntar, né, o que que há nela que está espelhando em mim? Porque às vezes é alguma coisa assim que tu nem imagina que aquela pessoa passou por um trauma, uma dor, e às vezes ela tem um comportamento até de estar num mau humor, de não te cumprimentar, de ser uma pessoa às vezes amarga. Porque essa mulher que ela a gente tem vários caminhos, como tu falaste, né, muitas não vão tomar atitude nenhuma, estão numa situação de se sentir desconectada, está definhando, está morrendo, ela não vai tomar atitude nenhuma, ou ela vai descobrir um novo caminho, vai chutar o balde, vai renascer, vai florescer, né. Esses 2 termos são lindíssimos, mas tem aquela que vai ficar amarga, né, porque ela tem um corpo de dor.
né? Porque ela já sofreu tanto. Então, é muito importante, né, a gente começar a olhar as mulheres, né, nós entre mulheres, a nos olharmos e nos reconhecermos como uma única natureza, né, a natureza feminina, que passa por altos e baixos, que passa por muitas coisas. E sempre pensar assim, o que será que essa mulher já passou? Sabe, às vezes eu fico me perguntando, que daí eu saio desse lugar de julgar para um lugar de me conectar. Quando eu tô nesse lugar de julgar, na verdade, eu tô competindo com essa mulher. Uhum. E quando ó, me arrepiei de novo. Ah, essa questão do corpo, é tu sentir quando uma energia, ela é muito importante, ela precisa ser colocada. Então, hã, é um momento, e eu sinto que vários movimentos, tu tem o movimento Renascer, eu tenho o movimento Florescer, junto com uma grande parceira minha lá em Cruz Alta, e é o momento de nós nos darmos conta e começarmos vários movimentos de sororidade, vários movimentos de acolhimento, porque, nós estamos começando a entender que, ao invés de julgarmos e de competirmos umas com as outras, nós precisamos nos acolher, e que a minha história, talvez ela vá se costurar com a tua história, e que nós Uhum. possamos ficar mais fortes juntas. Não é Com forte certeza. para destruir ninguém, para Uhum. lutar com ninguém, para brigar com ninguém. Não, é forte para a gente poder exercer a nossa Uhum. natureza, para a gente ter coragem e vontade de viver a nossa vida. Que vida eu quero Uhum. De viver? forma De autêntica, forma né? autêntica. Porque a felicidade nada mais é do que tu viver a tua vida do Uhum. teu Do teu jeito, jeito, aquilo que do faz teu jeito. sentido para ti, né? Não, e o mais importante, ser aceita do teu jeito. Eu Uhum. posso mostrar a minha vulnerabilidade, eu posso mostrar toda a minha força também, porque eu sou força e eu sou vulnerável. Eu sou um animal selvagem da floresta Uhum. e eu sou uma mulher delicada. Eu posso ser tudo Uhum. isso e ser aceita, ainda assim ser aceita, né. Então, sim, Kellen, ao invés de criticarmos, nós precisamos nos acolher. Nós Uhum. precisamos olhar com carinho e acolhimento. E quantas vezes, quantas pessoas não te disseram: "Mas Kellen, como que a Kellen teve, uma separação, 2 separações, como que a Ângela, com uma família perfeita, com uma empresa perfeita, com tudo perfeito, como que tu depois de 23 anos tu largou tudo?". É louca, só pode ser Uhum. louca, ela tinha tudo. Eu que sei que eu não tinha tudo. Eu estava Uhum. dentro de uma família perfeita, de uma empresa perfeita, que era a minha empresa, inclusive, que era o meu sonho, e eu me sentia infeliz, incompleta, deprimida, com a sensação que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e que eu precisava sair daquela situação para ser eu O mesma. anseio O pelo que é anseio, eu selvagem. tinha um animal Aham. selvagem que me dizia assim: "Sai daí Sai e desse vai lugar. buscar o teu lugar". Eu sou outra Ângela hoje, E que bom que tu atendeu essa voz, né? mas eu precisei ter muita coragem. Muita Eu coragem. levei 10 anos para poder ser a sair Uhum. desse meio que eu Sim, mesma não acontece da construí. noite pro dia. Não, eu precisei buscar muita força e sair, Uhum. e aí sim, fazer a minha caminhada, a minha jornada, que é só a minha. Amo meus filhos, Uhum. tenho a maior gratidão pelo meu ex-marido, pelo meu trabalho, por tudo que eu construí. Eu tenho gratidão, mas hoje eu sou uma pessoa Ângela. Uhum. Hoje tu olha para a Ângela. Inteira. Não carrego ninguém dentro de mim, eu carrego eu. Já sou avó, amo minha neta, ai, sou derretida, mas assim, tá tudo certo, né. Meus Foi um filhos me resgate, né? admiram pela minha força hoje. Sabe que é tão engraçado, né? Que a gente passa
a metade da vida, eu até vi um meme sobre isso, né? Metade da vida se perdendo de nós e a outra metade se resgatando, né? E por que Voltando que para nós, né? eu fico feliz quando as meninas de 20 e poucos anos já começam A buscar a autoconhecimento. buscar o autoconhecimento, porque elas podem passar uma vida inteira encontradas. Elas não Uhum. precisam se perder, mas depois se encontrar, né? Então, né? Aqui volta lá, né? O meu começo, que foi que tu acompanhou muito, né? Essa minha iniciação no autoconhecimento quando eu fiz uma transição de carreira. O que me vinha à mente depois de tanto insight, depois de tanta virada de chave era: meu Deus, por que que eu não fiz isso aos 20 anos? Por que que a gente não aprende isso na escola, né? Porque a gente evitaria tanta coisa. Porque não existiam movimentos em que tu te sentisse à vontade para ir lá se conhecer. Então, assim, tu não pode mexer com isso. Não E pode mexer também com não é isso. do interesse que Não. nós tenhamos esse conhecimento, né? Existe toda uma questão aí que... Quantas mulheres hoje, Kellen, podem se engajar no teu movimento e vir começar o seu processo de forma segura, de Tranquila, forma leve, tranquila, sem leve, crítica. sem crítica? Exatamente. Eu Quanta mulher acredito está que... sofrendo todo tipo de pancada, pressão. pressão, e ela não tem um lugar onde ela possa, de forma segura, ir lá gritar a sua dor. Ela não tem. E mesmo Vai quando na ela dá o terapia, passo, é. às vezes é já com uma culpa, assim, porque eu larguei minha família para estar aqui. Eu larguei os meus filhos. Tá, mas teus filhos ficaram com quem? Com o pai. Mas então eles estão com o pai, tá tudo bem. Porque é diferente, Kellen, tu ir para terapia, dentro de uma sala, tu e um profissional conversando. É diferente de tu sentar num grupo de iguais e tu começar a entender que mais da metade daquelas mulheres passam pela mesma coisa que tu. Menina, isso dá uma força. Sim. Isso dá uma força, isso dá uma vontade. Assim, eu não estou sozinha. Eu Sim. não sou a única. Eu não Sim. sou a pessoa que está com o passo errado, não. E agora tu entrou num ponto muito importante que a gente ainda não falou, né? A questão da vulnerabilidade. O quanto isso nos dá força e coragem quando a gente consegue transpor essa barreira da competição e mostrar, né, que a gente, sim, a gente não é perfeita, a gente não teve vidas perfeitas, não existe essa perfeição, não existe felizes para sempre. Eu tenho perrengue todo dia para resolver, tem problemas, tem dias que eu, Kellen, acordo que, meu Deus, eu digo, como que eu vou vencer esse dia de hoje? Bah, hoje eu queria poder ficar aqui na cama, não ver ninguém, não falar com ninguém. Hoje eu não tô afim de postar stories, até mesmo tem dias que a gente não tá legal, né? Tem dias que a gente precisa realmente, eu digo, entrar na casquinha. Eu entro na minha casquinha como uma boa canceriana e a gente precisa respeitar isso. Quando tu tá num grupo de mulheres, tu tem a oportunidade de ver que outras mulheres passam pelas mesmas coisas e conforme a gente vai se conectando com elas, conforme a gente vai falando das nossas histórias, a gente vai para um lugar que eu acho que é o que a mágica ali acontece, é a coisa mais incrível, mais linda desse trabalho, né, de realizar trabalho em grupo, é que a cura acontece. Só de a gente se abrir umas com as outras. Acontece uma cura ali, né? Acontece algo assim que essa ressonância das emoções, dos sentimentos, de acolher, de ver o quanto existe da Kellen na Ângela, o quanto existe, né? Só nós conversando como amigas a gente muito sente. confortante. É o colo que a é o gente colo precisa. que precisa. É esse acolhimento. É eu olhar nos teus olhos e saber que tu entende a minha dor. E eu entendo tua dor. Agora eu tô emocionada. Porque isso acontece entre nós. Ai, coisa linda. Então, E aí eu pergunto, como é bom a gente estar nesse lugar. quantas das mulheres que estão nos ouvindo, que vão assistir esse podcast, quantas dessas mulheres têm outra mulher que elas possam sentar e conversar e abrir a dor da sua alma
e descobrir que a outra amiga também tem isso, porque geralmente eu conto o que é bonito, eu conto o que é bom, ou as pessoas elas estão sem paciência e sem vontade de ouvir genuinamente Uhum. e de entrar na alma. Ah, eu não quero mais problema, eu já tenho os meus. E aí Uhum. cada uma vai se fechando, né? E a gente vai se distanciando do que é essencial, que é essa empatia, Uhum. que é Essa realmente conexão com o essa feminino. conexão com o feminino. E aí a gente vai só se Uhum. fortalecendo, endurecendo e nós vamos entrando na energia masculina, Uhum. porque a gente está fazendo do jeito errado. A Usando a gente máscara. usando a O máscara. cabelo que nos Uhum. esconde os nossos sentimentos, Sim. né. Aqui, né, no prefácio, voltando um pouquinho aqui, diz assim, ó: "Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente". O que que é o desejo ardente? O anseio por essa vontade, né, de voltar para si, né, De esse de anseio exercer de o ser seu quem eu. você é. É. Exatamente. E o que que tu acha, na tua opinião, que seriam os antídotos? Porque eu tenho várias aqui, né, ideias em Os relação a isso. antídotos são isso. É tu, Exatamente. assim, ó, tu fazer a coisa certa, tu Uhum, buscar o caminho certo. Não é na briga, não é se impondo, não é, tomando o lugar do homem ou da outra mulher. Não, é uhum, se unindo, é no amor, é na empatia, é no acolhimento que a gente vai se fortalecer. É ali, esse é o antídoto, uhum, é o anti-guerra, é o uhum. amor, Sim, é o caminho contrário do que a gente está fazendo. faz O muito que está sentido. acontecendo hoje, Kelly? Eu não sei se, claro, eu sou mais velha, mas assim, ó, o que eu percebo hoje? Está havendo uma segregação, homens para um lado, mulheres para o outro. Uhum, Parece. Então, assim, cada vez mais casais, não tenho nada contra, não é isso, mas assim, cada vez mais homens, mulheres com mulheres, né. E daqui a pouco o homem não precisa da mulher, a mulher não precisa nem do homem para nem para construir uma família, são famílias uhum, entre mulheres, famílias entre homens. E aí o que que a gente está fazendo? Segregando a espécie, vai ter um mundo de homens e um mundo de mulheres uhum. e nós vamos ficar nos degladiando, tá errado, tá errado. Não que Totalmente. tá Sim. errado os casamentos homossexuais, não, não é isso que tá errado, Sim. tá errado a forma como nós estamos buscando solução, Uhum. né. Com certeza, super concordo. E eu acho que os antídotos também são essas oportunidades que a gente tem de estar Uhum, entre mulheres, de uhum, buscar o autoconhecimento, de se colocar disponível para receber, né? Porque a gente tem que ter esses momentos, né? De esse espaço, esse cultivar a nossa alma. Essa é muito interessante que a doutora Clarissa fala aqui em algum momento, porque depois que tu encontra esse lugar, e a gente, com toda essa trajetória de crise existencial, de estar buscando a si mesma, que nem tu falou que tu ainda tá buscando, e eu acho que a gente busca até o último suspiro, sim, a se gente parar de tá, buscar já morreu. já morreu, mas assim, isso não quer dizer que a gente tá, uma vez que tu se encontrou, que tu sabe quem tu é e o que tu quer, tu tá pronta. Não, uma vez que tu se encontrou, que tu sabe quem tu é, e que tu sabe o que tu quer, tu não quer mais perder isso. Então tu tem que dar manutenção a isso, porque é muito fácil a gente se perder novamente. O mundo tá aqui nos puxando, né, que tu falaste dessa segregação para várias direções. Uhum. O que É, eu dei um exemplo. sim, um Uhum, exemplo, mas o quanto tóxico é, né, o próprio meio digital, né, quanta turbilhão de informação, de, ditar regras, né, tá todo mundo ditando muita regra, o que é certo, o que é errado. E se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não tá bem, firmada nesse lugar, né, dos teus valores, aí começa na questão do quais são os meus princípios, os meus valores,
O que que me faz bem, o que que me faz mal, quando é que eu me perco de mim? Ali tá parecendo uma vida ideal, perfeita, mas é isso que eu quero para mim? O que que o mundo tá pintando como a felicidade, como o ideal de vida? Será que isso é saudável? Isso me leva para o meu eu ou me afasta do meu eu? A gente tem que começar a ter um questionamento mais filosófico mesmo, né? Voltar lá para Platão, voltar. uhum. Eu lembro que na época da faculdade, como minha graduação foi direito, a gente estudou muito filosofia no início, eu achava chato. Imagina eu com 17 anos estudando filosofia, mas que chato esse negócio. Eu até fazia aulas complementares de filosofia, porque entrava no currículo, para mim tudo era uma obrigação, era um martírio. E aí, depois de 40 anos, eu fui ver assim o quanto isso foi fundamental, o quanto ainda é a gente ter um olhar crítico, a gente se questionar, porque se a gente não tiver isso, é, é como aquela coisa assim, o cardápio vai estar ali na nossa frente, tá debaixo do nosso nariz, é mais fácil escolher o que está aqui, eu não vou fazer esforço para ir um pouco mais longe e escolher aquilo que eu realmente quero comer, aquilo que realmente eu tenho fome, tenho sede. Estou falando aqui metaforicamente, claro, né? Porque às vezes a vida traz algo na nossa frente, não é aquilo que a gente quer, mas a gente pega, porque tá aqui na minha frente, tá mais fácil, tá ao meu alcance, sem fazer um esforço que é essa jornada, né, de buscar a si mesma, porque é aí que a gente vai ter que voltar para essa mulher adulta, que é uma mulher que toma decisões difíceis, que faz escolhas, porque a mulher ingênua, né, e essa mulher ingênua que fala aqui no livro também, é essa mulher que onde nós iniciamos a ser mulheres, ela normalmente vai nascer ingênua mesmo, mas a gente vai aprendendo que a gente precisa tomar esse lugar de força. Esse lugar de força a gente toma decisões difíceis, é o lugar de uma mulher adulta, que ela não pede autorização, ela comunica, ela pode pedir apoio. Às vezes, Ângela, eu tenho uma dificuldade enorme com as minhas. Elas vêm para a mentoria, né? As minhas mulheres, mas elas, antes disso, elas precisam da autorização do marido. E eu já tenho, até chegar na mentoria. E aí eu tenho que preparar ela no sentido assim, como é que tu vai comunicar? Porque ela vai pedir autorização. Ela não pede apoio, ela pede autorização. Kellen, e aí tu falando, me vem muito forte a questão da responsabilidade. Nossa, eu não tive filha mulher, tu também não, mas a responsabilidade das mulheres ao conduzir as suas filhas, meninas, para a vida adulta. Eu penso sobre isso. Assim, nós temos a nossa geração, eu digo toda essa geração aqui, 50 mais, 50 menos, assim, nós temos a obrigação de conduzir as nossas meninas de forma diferente para a vida adulta, para que elas não tenham que chegar lá nos seus 40 e começarem a buscar sua força, sua independência. Não, né? Então, assim, chega de criar a menina para ser frágil, chega de criar a menina para ser protegida, para ser cuidada. Sim, é muito gostoso, a gente tem o lado feminino que precisa também de um provedor, de uma dose. De uma dose, mas não tudo, né? Então, assim, qual que é o equilíbrio? Ela precisa Como é saber viver sobre as suas próprias pernas. Mãe de menina precisa aprender a criar menina. E mãe de menino precisa aprender a criar menino. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com a forma, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem as mulheres serem contra os homens, achar que que o problema está todo nos homens, e nem ser totalmente submissa e se render totalmente. Então, eu vejo que a questão ela está muito nos sexos, né? Assim, o homem, ele tem o papel de homem, e a mulher, ela tem um papel de mulher, mas nenhum tem que ser fraco e nenhum tem que se sobrepor. Exatamente. Equilíbrio. A balança, ela tem que os ser dois pendular. Estarem inteiros, né? Inteiros.
na sua masculinidade, na Na sua sua feminilidade, feminilidade. na sua essência, não Exercer a natureza. competindo, Uhum. sendo quem eles são na sua natureza, dentro da sua E força. se aceitando. É, E se com aceitando. certeza. Né? Um ao outro. Primeiro a si e um ao outro. Ah, é incompatível? Ok. Eu não... Um pouco a gente precisa se moldar na convivência, não só homem e Sim, mulher, sim. também Em mulher, todos os mulher no trabalho. relacionamentos, Sempre tem que ter, né, tratar os diferentes de forma diferente. tem que ter a reciprocidade, mas assim, nós temos que tomar cuidado porque às vezes a gente vai para extremos e todo extremo é prejudicial, todo extremo é muito perigoso da gente se perder do caminho, né? Nossa. Quanta sabedoria! Quanta coisa eu aprendi aqui contigo, Ângela, E eu querida! contigo, Kelly! Bom, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Sobre essas dores da alma feminina, sobre os desafios, os dilemas e o quanto é necessário a gente voltar para esse lugar, né? De ser nós mesmas, de nos sentirmos inteiras, completas, que isso é o que vai nos fazer felizes, né? Cada uma do seu jeito, cada uma. O que é a felicidade para mim? Talvez para ti é diferente, mas Totalmente. eu tenho que me sentir apropriada de mim, né? Que eu estou habitando a minha pele, a minha essência. E aí, para nós finalizarmos, né? Porque senão a gente não vai finalizar nunca. O que tu diria para uma mulher que nesse momento está nos escutando e ela se identificou assim com esse anseio, essa vontade de mudar? Às vezes eu até conversando nos grupos assim, eu digo, ai gente, vocês já tiveram vontade de largar tudo, começar tudo do zero? Porque eu já tive, não sei se tu já teve essa vontade. Eu já tive e já fiz. Mais de uma vez. Eu posso dizer que também. É. Então, a gente tem esse anseio, né? Parece assim, ó, passar a vida limpa, assim, eu preciso parar tudo, não que... Nossa, agora eu lembrei que eu queria ter falado ainda de outras coisas, mas não vai dar tempo. Nós vamos fazer outro podcast. Vários. Porque essa questão, né, de a gente... eu lembrei agora daquela questão que a gente falou do dar certo, né? Que às vezes algo termina, um ciclo encerra e a gente diz, mas eu perdi tanto tempo da minha vida. Não, deu certo o tempo que foi necessário para que tu pudesse chegar nesse lugar que tu chegou, ter os aprendizados que tu teve, né? Mas então, voltando aqui à questão dessa mulher que tá nesse lugar que ela tem vontade de recomeçar a vida, né? De voltar para si mesma, de se conectar com ela, de encontrar esse lugar, de entender quem ela é, o que ela quer. Mas ela tá tão devastada e é com essa mulher que agora nós queremos nos conectar, assim, essa mulher que ela tá sem força, ela não sabe por onde começar. O que tu, como mentora de mulheres, diria para essa mulher que está nos ouvindo agora, que está num processo assim de estar definhando, que está sentindo que a vida está escorrendo pelas mãos, ela está sem ânimo, ela está paralisada, ela não consegue dar um passo, ela não tem apoio, talvez ela não tenha condições em todas as formas possíveis, assim, o financeiro, às vezes eu falo com mulheres que elas dizem, meu Deus, tá tudo ruim, né, o financeiro, o emocional, a família não apoia em nada, todo mundo critica, ela se sente perdida até no profissional, aí parece que desmorona, vem tudo, né, aí vem uma doença, é o trabalho, é o casamento, é os filhos com problema, e nisso tudo tem ela. Tem ela ali também que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada. O que tu diria para essa mulher? Para tudo. Para tudo, gostei. Para tudo. Na dúvida, não faça nada. Primeira coisa, não tome atitudes precipitadas. Segundo, para de buscar fora. Para de comprar solução. Para de olhar daqui para fora. Faz o caminho de volta para casa. Começa dentro. Todos os problemas, eles estão dentro de nós. E as soluções também. Uau! Vai se conhecer.
Busca um lugar seguro que seja só teu, um espaço que seja só teu. Busca um grupo de mulheres que tu vai te sentir fortalecida. Busca uma terapia, Busca busca ajuda. uma mentoria, busca ajuda. Sozinha tu não vai conseguir fazer o caminho de volta para casa, porque tu te perdeu do caminho. Alguém precisa te dar a direção, a luz. E nada melhor do que outras iguais, outras que já passaram ou que estão passando pela dificuldade que você também está passando. Então, te una às iguais, te una às mulheres, à matilha feminina. Encontra o teu clã. Permita que a loba que está aqui na tua sombra habite a tua pele e te una com as outras. E faça uma alcateia bem feminina. Ai, perfeito, perfeito. Buscar ajuda, buscar de volta, né, esse lugar. E é Se entre resgatar, mulheres. se resgatar. Achar o teu ambiente, achar o teu, sabe, o teu colo. Maravilhoso. Ai, nós vamos ter que gravar outros, que foi maravilhoso, foi intenso, foi profundo. Que lindo. A gente só começou, né, Kelly? Só começamos. Obrigada, minha amiga. Obrigada por ter aceitado Obrigada o meu convite. você. Obrigada por estar aqui, tá? Então, Obrigada finalizamos você. esse podcast. Espero que tenha feito sentido aí para você, né? E logo, logo a gente volta a fazer outros podcasts, porque tem tanta coisa pra gente falar ainda. Esse foi só o prefácio. Só o prefácio. Do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aguardem que vai ter mais. Obrigada, querida. Ai, que show!